Então vamos lá, gente. Rose, Cleia, boa noite. Então vamos lá. Por que eu escolhi esse tema hoje? Bom, nós estamos falando aqui nas lives sobre desenvolvimento da nossa mentalidade para uma mentalidade próspera, ok? Mentalidade próspera é o que todo mundo deseja nesta vida boa. Então vamos lá. Por que eu escolhi esse tema aqui hoje? Olha só que interessante. Então, controle a sua mente com a definição do propósito. E aqui ele coloca uma frase do Emerson Thomas que diz: o mundo abre caminho para um homem que sabe para onde vai. Para um ser humano que sabe para onde vai. E aí eu já começo a live fazendo uma pergunta para você que está na live. Você sabe para onde você está indo? Qual a sua definição de propósito de vida? Você já tem a definição do seu propósito de vida? Você já sabe aonde você vai chegar? Eu gosto de dizer, você sabe qual é o seu topo da montanha? Isso é a definição de propósito. Então, como ele diz aqui, ó, o mundo abre caminhos quando você sabe para onde vai. E olha, gente, para isso eu tenho um monte de exemplo da minha própria vida. Vou contar uma história para vocês, assim, que está conectando todos os pontos, que foi a minha volta para o Brasil. Então, quem me conhece, quem me acompanha aqui, sabe que eu vivi um bom tempo fora. Vivi 7 anos, um pouquinho mais de 7 anos fora do país. Vivi 6 anos na Irlanda e depois vivi um ano, contando todos os meses, um ano e pouquinho lá no Egito. E quando eu decidi voltar para o Brasil, eu fiz uma definição de propósito muito grande. Eu tinha vários propósitos na minha vida e eu fui realizando eles sempre. Mas quando eu fiz essa definição de propósito lá no Egito para voltar para o Brasil, eu não tinha absolutamente certeza de nada. Eu só sentia. E lá eu escrevi um propósito. Porque eu precisava de tanta força para voltar para o Brasil de novo, para me adaptar no Brasil de novo, para enfrentar todas as questões aqui, que eu precisava de um propósito muito grande. E foi muito interessante que eu defini isso lá, ok? E foi um rolê danado até eu chegar aonde eu estou hoje, né? Hoje eu moro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Quando eu estava lá no Egito, eu tenho uma conexão espiritual bem bacana. Vai melhorar bastante, mas já tá boa. E lá no Egito, eu recebi a mensagem do meu mentor espiritual que eu moraria em João Pessoa, na Paraíba. Em João Pessoa, eu recebi a mensagem que eu moraria em João Pessoa. Na minha cabeça, João Pessoa era na Paraíba, ok? E era lá que eu iria montar todo esse meu propósito que eu tinha de voltar para o Brasil. Então, quando eu ouvi João Pessoa, na hora, João Pessoa, Paraíba. Eu concluí que seria em João Pessoa, na Paraíba, ok? Juntei minhas malas, juntei tudo e voltei direto para João Pessoa, na Paraíba, que eu nunca tinha ido lá na vida, ok? Nunca tinha ido. Então, eu já fui direto para lá. E lá eu fiquei 3 meses. E lá eu comecei a perceber que não era lá. Várias coisas começaram a acontecer mostrando que não era lá. E eu fiquei muito chateada com isso. Porque eu disse, eu escrevi um propósito, eu senti isso, eu ouvi, eu tenho certeza que quando eu meditei, quando eu pedi, quando eu orei, veio essa cidade. E não é aqui. E eu fiquei muito chateada comigo. Falei, nossa, a minha intuição tá falhando. As minhas canalizações não estão falhando. E havia muito silêncio da parte espiritual até então. E aí, de lá de João Pessoa, eu desisti depois de 3 meses, não era lá mesmo, nada deu certo. Eu vim, né? Falei, bom, agora eu preciso procurar um lugar para chamar de meu. E nisso eu voltei para Jundiaí, onde era a minha primeira cidade que eu morei antes de sair do Brasil. E lá eu sentia que não vou morar mais aqui, não era lá também. Fiquei um tempo lá, fui para Americana na casa de uma sobrinha, fiquei um tempo, enfim.
De outubro a janeiro, eu fiquei de casa em casa, perambulando, tentando me conectar com o lugar onde eu ia morar. E ok, quando eu estava no Paraná, na casa de uns irmãos, no final de dezembro do ano passado, agora, eu estava procurando alguma coisa na internet e me veio Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, nunca nem tinha ouvido falar dessa cidade. Quando eu vi as montanhas de Jaraguá do Sul, eu simplesmente me apaixonei pela cidade. Eu senti uma força, uma energia, alguma coisa tocou meu coração. E eu falei, caracas, eu preciso ir nessa cidade. No final de dezembro, eu entreguei uma jornada que chama Jornada Meu Ano Extraordinário. Então, eu tinha um grupo de pessoas com quem eu estava trabalhando. E aí, o que eu falei? Assim que terminar, eu vou para essa cidade. Eu preciso ir para essa cidade. Até então, eu já tinha esquecido João Pessoa. Eu achava que foi uma falha do canal. E aí, ok, no dia 14 de janeiro, eu estava aqui em Jaraguá do Sul. E quando eu cheguei aqui, que eu entrei nessa cidade, eu vibrei, eu senti algo muito diferente. Fui ficar, né, numa acomodação, e a mulher dessa acomodação, a dona dessa acomodação, tinha uma filha, terapeuta. E aí, nas conversas, eu sou terapeuta, minha filha é terapeuta. Nessas conversas, eu me conectei com a filha dessa dona desta acomodação. Ok, até então. E aí, comecei a procurar casa, apartamento aqui nessa cidade. E não achava, ia em vários lugares, não achava o local. Não achava aquilo que eu gostasse, que se conectasse comigo. Até que um dia, a corretora, a menina que estava me levando para ver os locais, ela falou assim, Neuza, desocupou um apartamento que eu acho que você vai gostar. Vamos lá ver? Até então eu estava procurando mais casas. E eu falei, ok, um apartamento, tá bom, vamos lá ver, vai. Já fazia 14 dias que eu estava aqui. E aí, quando eu cheguei neste apartamento que eu estou morando hoje, que eu entrei no apartamento, que eu senti um vento, porque aquele dia tava muito calor, mas ele fica na beira da serra, né? Num espaço de muito verde, aquele vento que entrava e eu senti que esse era o lugar. Era como se o apartamento falasse assim pra mim, olha, sou eu, você está me procurando. E foi muito incrível. E aí, conversando com a corretora, com o dono do apartamento, eu falei, puxa, a única coisa aqui que é meio ruim é que fica longe do centro. Aí eu falei assim, tá, que bairro que é aqui mesmo? Gente, eu moro num bairro que se chama João Pessoa. Eu moro no bairro João Pessoa, em Jaraguá do Sul. O mundo abre caminho. Vocês entenderam o que isso significa? Que quando você define o seu projeto, o seu propósito, você tem essa definição, o universo, ele vai te levar de uma forma que você nem vai entender, ele vai te levar para o lugar aonde o seu propósito vai se realizar. Vocês estão entendendo? Não parou por aí. O que aconteceu? Aquela mulher daquela acomodação que tinha aquela filha que era terapeuta, que se conectou comigo, hoje é minha sócia. Vocês estão entendendo? Por isso que eu quis, quando eu li quando eu reli, né, porque eu já tô lendo esse livro desde o ano passado, quando eu li isso daqui, eu falei, cara, eu vou falar sobre isso hoje e eu vou contar essa história. Porque até então eu não tinha me dado conta, já tinha me dado conta, assim, de todas as conexões que aconteceu para mim chegar aqui, mas que isso só aconteceu porque quando eu defini o meu projeto, meu propósito lá, que era o meu projeto para voltar para o Brasil, foi tão forte, foi tão sincero do meu coração que o mundo se abriu. O universo se movimentou de uma forma que
a gente poderia chamar de milagrosa. E eu tenho visto esse movimento desde o dia que eu botei o pé aqui no Brasil. Desde o dia que eu cheguei aqui no Brasil, eu estou vendo este movimento que é perfeito. Eu nem preciso fazer esforço para que as coisas vão acontecendo e se completa de uma forma incrível. Por isso que eu faço a pergunta para você. Qual é o seu propósito nessa vida? Ele está definido? Você já está vivendo esse propósito? Você consegue perceber que através desse propósito, o mundo, o universo, ele se move para colocar tudo nas suas mãos? Você já percebeu isso ou você ainda está buscando esse propósito? Quem chegou aí na live, fala aqui nos comentários. Estou buscando o meu propósito. Já encontrei o meu propósito. Vai falando porque a gente vai desenrolar essa live em cima desse tema hoje. Enquanto você coloca aí nos comentários sobre já encontrei meu propósito, estou buscando o meu propósito. Eu vou continuar lendo a leitura aqui. Ele diz: pense no que significa saber para onde você está indo. Automaticamente você se livra de todo tipo de medo e dúvida que poderiam interferir no processo da tomada de decisão. Ou seja, quando a gente dá essa definição, é a escolha, é a decisão desse propósito, daquilo que você quer viver, que você quer criar, que você quer construir nesta existência, é tão forte que as coisas que vêm como obstáculo e desafio, que talvez se você não tivesse a definição, você sentiria medo, com esse propósito definido, o medo ele deixa de existir. Porque você ativa dentro de você uma força que é gigante. Você se sente grande. Eu tô falando isso porque é assim que eu me sinto. Eu vejo as situações e eu me sinto grande, ou seja, eu me sinto preparada para resolver. E quando vem algo que eu vejo como desafio, obstáculo, ele, da mesma forma que ele chega rápido, ele também sai rápido. É a mágica da vida. Quando você entra nesse espaço da sua mente, ou seja, a partir do momento dessa definição, você criou um controle na sua mente. Deixa eu ver quem respondeu aqui. A Turismo Consciente, estou procurando o meu propósito. E aí eu vou falar sobre quem está procurando o propósito, a dica de ouro aqui. Mas eu vou continuar a leitura aqui. Ó, o que ele diz aqui? Se seu objetivo é definido e pronto. A decisão, você definiu o seu objetivo e pronto. Todas as forças ilimitadas da sua mente focam nesse objetivo e nenhum outro. É como se a gente ativasse esses nossos 95% do nosso inconsciente, da nossa força ilimitada do nosso inconsciente. Quando a gente ativa essa força, a gente também ativa essa frequência e esse eletromagnetismo que vão criando as possibilidades e vão trazendo como oportunidades. E a gente vai percebendo. Eu fui percebendo nos movimentos quando eu estava lá em João Pessoa que não era o local certo. Eu fui percebendo quando eu fiquei indo nos lugares que eu não estava no lugar certo. Sabe aquela coisa de quente, frio, quente, frio? Tô aqui, tá frio, não é aqui. Tô lá, tá frio, não é lá. E quando eu cheguei aqui, foi tão quente, que aqueceu meu coração de verdade, que eu sabia que eu estava no lugar certo. E quando eu vi que as coisas foram acontecendo de uma forma meio mágica, eu falei, eu realmente estou no lugar certo. Uma coisa que aconteceu aqui foi a questão de começar a aparecer cliente no presencial. Gente, aconteceu e não foi uma vez só, de eu ir numa loja, comprar um produto e na conversa eu dizer que sou terapeuta
e que estava morando aqui há pouco tempo, e a pessoa dizer, você, que tipo de terapia que você faz? E eu explicar o meu processo e a pessoa contratar os meus serviços e fazer terapia comigo, e indicar o amigo, e indicar outra pessoa. De tão perfeito que foi ficando a situação. Os meus clientes começaram a crescer. Por quê? Porque eu precisava, né, de dinheiro, precisava me prosperar, precisava investir, precisava de um monte de coisa. E as coisas foram acontecendo. Desde conhecer empresários, pessoas, sabe, que foram me conectando os pontos e validando aquele meu propósito, validando aquele sonho que eu tinha, que tinha virado um propósito. Entende? Então, o que eu digo para vocês? Já vão pegando esses códigos aí. Primeiro, para quem já tem o propósito, perfeito. O que você pode é amadurecer o crescimento desse propósito. Ou seja, você já está no seu propósito e aí você pensa maior, você pensa mais grande, né? Mais grande é meio estranho falar, né? Você pensa mais, ou seja, como eu posso expandir esse meu propósito para, seja atingir mais pessoas, para elevar o meu poder, meu potencial, para experimentar mais da minha realidade, de quem eu sou. Ou seja, como eu posso me expandir nesse propósito que eu já tenho. Ok? Tem a Celizabeth mandou uma solicitação de vídeo, acho que foi por engano, né? Quer participar da live? Fala aí, se quer participar, você já entra aqui, já faz uma pergunta e a gente já faz a live aqui, já responde as perguntas. Então, para você que não tem o propósito, comece a definir isso. Porque o que acontece na maioria das pessoas que não têm um propósito? Elas não têm uma visão de futuro. Elas não conseguem se imaginar no futuro. Elas não têm um objetivo a longo prazo. E isso não significa que você vai sair do presente para viver no futuro. Não, gente, é você trazer aqui. Vamos lá, como que você vai definir esse propósito seu? Simples. A Meire, da Turismo Consciente, né, Meire? Ela falou assim que ela não tem o propósito dela ainda. Meire, se você está mexendo com turismo, qual é a sua visão de futuro para essa empresa que você tem? Qual é a visão de futuro? Como que você se vê? O que você quer ser como essa empresa? Uma grande agência de turismo? O que exatamente? Você tem que ter isso na sua cabeça e no papel também, desenhado, ali, escrito. Que tipo de turismo? Aonde você quer atuar? Você quer viajar para o Brasil inteiro? Você quer viajar para fora do Brasil? Você quer atingir pessoas? Quantas pessoas? Como que vai ser isso? Qual é a sua missão com essa empresa? Qual é a sua visão com essa empresa? Qual é o legado que você deseja deixar para este planeta através da sua empresa? É assim que a gente define o nosso propósito. Não é assim falar, tá, sou terapeuta. Não é assim falar, o meu propósito é ser terapeuta. Isso não é propósito. Isso não é propósito. O meu propósito é ser uma terapeuta. A minha missão é trazer para os meus clientes a consciência da importância da cura. É trazer para os meus clientes uma visão ampliada da sua própria realidade, onde ele se conecte com a sua essência, onde ele possa se ver como um ser co-criador da sua própria realidade nessa vida. A minha visão é alcançar tantos X pessoas, 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, através do meu conhecimento, através da minha metodologia de transformação dessas pessoas. Qual é o meu legado? O meu legado é deixar na consciência das novas gerações a importância de cuidar, de curar, de transformar, de ressignificar. Enfim, você precisa
ter na sua mente este propósito, olhando para o futuro, o que você deseja construir através desse propósito. Porque só de dizer que eu quero ser alguma coisa, sem criar toda essa visão macro do que isso significa, não vai ter efeito. Isso é um código, gente. Visão clara de quem você deseja ser aqui, construir, o que você deseja construir aqui, visão clara. Isso te abre um mundo de possibilidades, e quando você joga isso para esse campo eletromagnético, esse campo de energia, esse campo primordial que nós criamos através dessa energia, ok? Nós criamos através da força do nosso eletromagnetismo, tanto coisa boa quanto coisa ruim. Então, fazer essa definição macro do nosso propósito faz com que o universo, o mundo, ele trabalhe de uma forma que você vai até achar que é milagre. Que as coisas são, assim, absurdamente conectadas. Já aconteceu aqui em Jaraguá, de eu entrar num ônibus, eu pegar um ônibus, sentar do lado de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, 2 semanas depois que eu cheguei aqui. E a pessoa começar a conversar comigo, eu começar a conversar com ela, e ela me trazer uma resposta que eu estava buscando. Eu precisava me conectar com uma experiência aqui, e ela me trouxe o caminho, como que eu chegaria ali, como que eu faria aquilo. E eu falei, cara, olha a possibilidade disso acontecer. E isso aconteceu. E foi acontecendo várias outras coisas. Ok? Vou continuar lendo aqui mais um trechinho. Onde antes um dia de trabalho poderia ter uma grande porção de movimentos desperdiçados, agora seus esforços são alinhados de forma que cada movimento mental ou físico ajuda todos os outros movimentos. Percebe? A força da decisão, a força da clareza na sua mente, ela movimenta todo o campo do invisível. Tudo é criado no plano mental. Falei sobre isso ontem, mentalismo. Tudo que você imaginar nesse planeta é criado no plano mental. Por isso, a clareza e a definição do seu propósito é que vai trazer todo esse movimento no mental e no físico. Gente, quando eu entendi isso, eu parei de sofrer na vida. Sério. É maravilhoso, gente. Vou continuar aqui para a gente terminar a leitura. Você pode ver a conexão com a construção de riqueza. Porque trabalho bem feito é um construtor de riqueza básico. Agora, veja a conexão com a paz de espírito. Um homem que trabalha por inteiro em seu emprego não se preocupa com as coisas, com coisas como encontrar erro dos outros, perturbar a própria consciência, por não fazer trabalho bem feito. Ou seja, quando você está nessa definição do seu propósito, com essa clareza mental, as coisinhas que te incomodariam não vão te incomodar mais, porque a tua firmeza no seu propósito é tão grande, que essas outras coisinhas vão deixar de fazer sentido, vão ser insignificantes. E você vai trabalhar, acordar e dormir todos os dias com a sua mente focada neste propósito. E o seu movimento será para este propósito. Então, eu vou dar o exemplo de novo ali da turismo consciente. Quando você tiver toda essa definição, você vai acordar de manhã e o teu dia vai ser não se preocupando, mas criando para este propósito.
E a sua alegria, porque você tem tanta clareza de que é isso e você sabe o seu topo da montanha, que será um prazer e uma alegria você fazer isso todos os dias. E como você está numa vibração de alegria, porque você já está tendo o contato com a visão desse propósito já realizado, você vai ter clareza, criatividade e como o seu magnetismo ele está tão conectado com o seu propósito, as pessoas vão começar a chegar até você. Você vai estar na ação, você vai estar trabalhando, ou seja, eu vou divulgar a minha agência, vou divulgar a minha agência. Eu vou fazer conexões com pessoas, vou fazer conexões com pessoas. O seu movimento, ele vai ser automático, porque vai vir para você. Você vai ter clareza do que fazer. Então, aquela preocupação não vai existir mais. Aquela incerteza não vai existir mais. Incerteza é falta de definição. Falta de clareza. Insegurança, a mesma coisa. Continuando aqui. Nem será desencorajado, pois por qualquer obstáculo que possam aparecer. Sua atitude mental positiva e focada o mantém em sua melhor posição para lidar com os problemas e superá-los. Então, vai vir, claro, vai vir situações de problemas, situações desafiadoras, mas você está tão centrado, tão conectado neste propósito, nesse movimento que você já está dentro dele, que as coisas vêm, você resolve muito fácil, você resolve com muita sabedoria. Lembra que nós temos a sabedoria dentro de cada um de nós. E essa sabedoria é herdada da criação, do Criador. Então, ela está dentro de nós e a gente precisa se conectar com ela. E como a gente se conecta com ela? Através dessa clareza. Eu não consigo me conectar com a minha sabedoria se eu tenho dúvida. Eu não consigo me conectar com a minha sabedoria se eu tenho medo. Eu não consigo me conectar com a minha sabedoria se eu tenho insegurança. Se eu não tenho certeza. E o que significa isso? Não ter certeza e ter certeza, aliás, não significa que você sabe o final. Não, você não sabe. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei o meu topo da montanha. O como eu vou chegar lá, faço a mínima ideia. Conforme vem, eu estou fazendo. Tem uma analogia que a gente pode usar para você entender esse processo, que é assim, ó. Você está numa noite dirigindo, em uma noite, numa estrada que não tem iluminação. É uma estrada lá no meio do mato. E você está dirigindo à noite. O seu carro, ele tem a iluminação. Então, as lanternas do seu carro, elas só iluminam um determinado pedaço do caminho. Você não sabe o que está lá na frente. E como que você dirige? Você dirige, vai enxergando à medida que o carro vai andando. Então, você não sabe se tem uma árvore lá na frente. Na hora que o carro se aproxima, você vai vendo. Tem árvore, tem um buraquinho ali. Não tem acostamento, tem acostamento. Você vai vendo o caminho conforme você vai dirigindo o seu carro. Mas você sabe onde você vai chegar, né? Digamos que eu esteja vindo aqui da cidade vizinha, de Guaramirim, aqui para Jaraguá do Sul. Então, eu tô lá em Jaraguá-Mirim, 3 horas da madrugada, acabou a energia, não tem iluminação, tá tudo escuro, mas eu sei que eu quero chegar em Jaraguá do Sul, ok? Então, eu venho com o carro e o carro vai me levando para Jaraguá do Sul. Eu vou vendo o caminho no percurso. O caminho vai se mostrando para mim no percurso. Então, o que acontece? No nosso propósito de vida, as coisas necessárias para a gente fazer vai surgindo no meio do caminho. Porque você não sabe, existem... Por que a gente não sabe?
Porque dentro desse mundo da criação, mundo superior de criação, existem infinitas possibilidades de que uma coisa aconteça. E se você se permitir ser levado por essa clareza, certeza, fé, confiança e foco, este mundo superior, você pode chamar do seu Espírito Santo, do seu eu superior, você pode chamar do que você quiser, não importa o nome. É só você entender que existe uma força da sua consciência que está em outro plano dimensional, vendo tudo, vendo tudo. E ele vai te enviando as possibilidades conforme você vai andando. O que significa isso? Vou dar o exemplo da estrada aí de novo. Digamos que você está dirigindo lá e tem uma árvore que está em pé, ok? Ela está em pé, até então ela está em pé, ok? Você está dirigindo. Mas acontece um vendaval durante a sua jornada lá e essa árvore cai. Você vai ter que tomar um atalho, fazer um desvio, certo? Então, as coisas vão aparecendo para você fazer conforme você se coloca no movimento. A questão é que se eu só ficar parada esperando ter todas as respostas prontas aqui, como tudo vai acontecer, eu nunca vou me colocar no movimento. Deu para entender, gente? Vocês estão captando essa mensagem? Estão captando esse código? Está fazendo sentido para você que está aí na live? Isso aqui, gente, serve para tudo. Serve para você que deseja mudar de carreira. Serve para você que deseja ter uma promoção no seu trabalho. Serve para você que deseja fazer uma mudança de cidade, de país. Serve para você que quer abrir a sua própria empresa. Serve para você que quer criar prosperidade, riqueza, aonde quer que você esteja, da forma como você deseja. Seja você que está buscando apenas um relacionamento, de repente. Serve para tudo. É ter essa clareza. E o caminho vai te mostrar as ferramentas que são necessárias para você. Que pode ser contato com pessoas, conexões com pessoas, que pode ser uma terapia que você vai precisar fazer antes, que pode ser que você vai ter que cuidar de alguma coisa no seu físico, gente, lembra, infinitas possibilidades lhes serão mostradas. Turismo falou muito, Lene falou está sim. Eu queria fazer um exercício com vocês. Quem tá aí na live, vamos fazer um exercício. Ok? Então, essa era a mensagem da live, mas eu quero fazer um exercício para vocês treinarem, vocês começarem a criar isso no plano mental de vocês. As definições. Tá? Então, a Turismo aí falou, né, que ela tá em busca do propósito de vida dela. A primeira coisa, e vamos lá, então a gente vai no exercício. Eu vou levar vocês no exercício para que vocês possam sentir o que isso significa, ok? Com relação à conexão desse propósito. Então, vamos lá. Vou fazer um exercício de meditação, visualização. Bem legal. Vou pegar meu sinopim aqui, que eu adoro. Bom, para quem não conhece, o Sinopim, ele atua nas frequências. É como se ele abrisse um campo de frequência que traz um alinhamento do nosso campo energético. Isso aqui é um aparelhinho terapêutico. Com os meus clientes presenciais, eu costumo usar ele para fazer alinhamento de chakras. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês façam? Primeiro, eu quero que vocês fechem os olhos e que vocês comecem a se conectar com a respiração de vocês. Então, prestar atenção no ar que entra pelo nariz, no ar que sai pelo nariz. Então, percebe o ar,
entrando e saindo. E esse movimento do ar entrando e saindo, ele vai trazer um estado de relaxamento. Então, vai se desconectando com os acontecimentos do dia de hoje. E vai se conectando com o momento aqui e agora. Inspira por 3 vezes, bem profundo. Então, inspira, enche toda a barriga de ar. E aí você segura um pouquinho todo esse ar preso. E aí você solta pela boca, solta tudo, tudo, até esvaziar bem a barriga, até ficar sem ar. E segura um pouquinho também, e depois vai soltando, inspirando novamente, no mesmo ritmo. Inspira bem profundo, enche a barriga de ar, segura, e aí solta tudo, segura novamente, e inspira novamente, 3 vezes. E de olhos fechados, eu quero que você se conecte com o seu coração. Vai se conectando com o seu coração. E vai sentindo essa leveza. Que é quando a gente nos conecta com o nosso coração. E mentalmente você chama a presença do seu eu superior, do seu espírito. Peça, diga mentalmente, eu peço que a presença divina em mim, meu eu superior, o Espírito Santo, esteja aqui comigo agora, para me ajudar a me conectar com o meu propósito. Se você já tem um, se conecta com ele. Se você já não tem, apenas receba aquilo que vier na sua mente em primeiro lugar. Seu propósito. Se conecta. Não use a sua mente racional, apenas fique centrado no seu coração. E vá pedindo para que a sua espiritualidade vá te levando para este lugar desse propósito já realizado. Você já vive o seu propósito. E vá criando, através do seu mental, como seria a sua missão através desse propósito. Você impactaria pessoas? Você daria a oportunidade das pessoas serem mais felizes, viverem melhor? Qual é a missão do seu propósito? Vai se conectando com essa missão. Se você vai impactar pessoas, quantas pessoas? 1 milhão de pessoas? Quantas? Qual é o número que vem na sua mente agora? Imagina você já nesse propósito. Ele já está sendo parte da sua vida. Você já vive ele todos os dias. Que agora pense no seu legado. Através desse propósito. Como as pessoas vão se lembrar de você quando você fazer a sua passagem. Que legado você vai deixar para este mundo, para a sua comunidade, para a sua cidade, através desse propósito.
E vai vivenciando, vai vendo isso no seu mental, vai sentindo o que o seu coração está sentindo agora quando você pensa sobre isso. Onde você viveu a tua vida focada, dedicado nesse propósito. Quantas entregas você fez, quantas contribuições você fez, quantas conexões com pessoas você fez, quantos aprendizados você teve, o quanto você cresceu, quanto você amadureceu, o quanto você aprendeu sobre tudo que era necessário para a validação desse propósito. E se imagine sorrindo, quando você percebe tudo isso. Abra mesmo um sorriso. Abra um sorriso. Não é maravilhoso ver tantas realizações? E agora você começa a dizer mentalmente: eu só vivenciei tudo isso porque lá atrás eu tomei uma decisão com tanta clareza, com tanta certeza no meu coração, e a clareza foi tão forte, a decisão foi tão forte, a certeza era tão forte que nada, absolutamente nada me parou. E foi só por isso que eu consegui todas essas realizações. Quantas coisas que eu nem imaginava que iriam acontecer, aconteceu. Eu confiei no processo, eu confiei no caminho, eu acreditei. E quando eu fiz esse movimento, eu fui descobrindo dia após dia uma grande força interna que eu nem imaginava que existia. Eu fui descobrindo uma sabedoria, eu fui descobrindo um valor interno que eu nem sabia, eu fui descobrindo um merecimento que eu não imaginava que eu tinha, eu fui descobrindo as capacidades que eu não imaginava que eu tinha. Tudo isso aconteceu porque eu tomei uma decisão com muita clareza. Eu desenhei na minha mente esse propósito e hoje aqui eu vejo que ele se tornou exatamente como eu imaginei. Mas eu acabei de perceber que ele foi muito melhor do que eu imaginei. Muito melhor. Inspira profundamente. Coloca as mãos no seu coração agora. E vai dizendo mentalmente: eu registro agora a decisão de tornar esse propósito que eu imaginei, que eu criei na minha mente agora. Eu decido torná-lo realidade na minha vida. Eu decido que farei o que for necessário, sem questionar o como, porque eu confio que o como não é minha responsabilidade, o como me será mostrado. E cada vez que o como for mostrado, eu entrarei em ação. Eu obedecerei em nome do meu propósito. Eu farei o movimento necessário para que ele se torne realidade aqui no plano físico, porque lá no espiritual da minha mente ele já é real. Inspira profundamente, vai agradecendo e vai dizendo para o seu eu superior, seu mentor espiritual, Deus, o Cristo, seja qual for
a sua crença, a sua conexão espiritual. Diga, por favor, caminhe comigo todos os dias. Por favor, seja o meu melhor amigo nessa jornada, porque eu sei que com você, do meu lado, eu me sentirei muito mais segura, muito mais confiante. Por favor, caminhe comigo todos os dias. Fale comigo todos os dias. E me mostre, clareia a minha mente para os próximos passos todos os dias. Vai agradecendo, inspirando e vai voltando para o aqui, para o agora. Abrindo os olhos no seu tempo. Quem fez o exercício aí, me conta como é que foi, conseguiu se conectar. Ai, gente, que gostoso! Eu fiz o exercício aqui também, que delícia! Que delícia! Esse exercício, você pode repeti-lo todos os dias. Todos os dias. Tudo que você manter no seu mental se transformará na sua realidade. Tudo, absolutamente tudo. E aí, vou dar mais um exercício. Tudo que você criou no seu mental, escreva em uma carta, como já realizado. Tudo isso daí. E todos os dias, de manhã, quando você acordar, você vai e lê esta declaração. Você está celebrando o seu propósito diariamente. Celebre o seu propósito diariamente. Mesmo que você ainda não esteja vivendo ele na sua totalidade, celebre ele todos os dias. É isso que eu estou fazendo com o meu. Eu tenho um propósito lá de alcançar um número de pessoas com a minha voz, com a minha mensagem, com o meu trabalho, com tudo que eu estou desenvolvendo, eu tenho um número certo de pessoas. E eu já estou fazendo esse trabalho. Hoje, bom, aqui eu estou vendo que tem 5 pessoas ao vivo. E tem lá em torno de umas 60 pessoas assistindo na gravação. Já são as pessoas daquela minha lista que eu coloquei, daquele número de pessoas. Cada um de vocês que estão aqui agora é uma daquelas pessoas que eu coloquei naquela lista. Entende? Então, a gente tem motivos para agradecer todos os dias. Celebrar todos os dias. Eu já celebro o meu topo da montanha todos os dias. E eu tenho certeza absoluta que esse é um dos movimentos que me faz, que está me levando para esse lugar. Eu não tenho dúvida que eu irei para esse lugar. Não, nenhuma. Nenhuma, gente. É muito claro dentro de mim. Então, façam isso também. E parem de se perguntar como alguma coisa, como isso, como aquilo. Esquece, celebra e faz o que você tem para fazer neste dia de hoje. Nesse dia de hoje. Por exemplo, o que eu fiz hoje? Desde manhã. Eu acordei 5 horas da manhã, 6 horas da manhã eu estava fazendo a mentoria que eu faço do Pablo Marçal. Terminei, tomei meu café, sentei na frente do computador e comecei a trabalhar na configuração de um site, do site da empresa que eu mesma estou desenhando esse site. E, enquanto isso, conversa com a minha sócia e traz uma ideia aqui, conversa ali, ajusta aqui, ajusta ali. E ela está fazendo a parte dela, eu estou fazendo a minha parte. A gente está se movimentando. E eu estou celebrando todos os dias, tanto eu quanto ela, porque a gente já está vendo esse negócio já realizado. Então, todos os dias tem coisa para fazer. Hoje eu atendi também. Eu fiz várias coisas. Tudo que eu fiz hoje foi relacionado com esse propósito. Da hora que eu acordei até a hora que eu for dormir, está relacionado com esse propósito.
Essa live que eu estou fazendo aqui agora está relacionado com esse propósito. O assunto que eu trouxe hoje aqui está relacionado com esse propósito. Percebe que eu vivo a minha vida em função desse propósito? É impossível que ele não dê certo. Entendeu? Meus queridos, eu fico por aqui. Gratidão. Tô até emocionada, gente, porque ela é forte. Tá pegando fogo aqui nesse lugar. Tô muito feliz com essa entrega. Foi uma entrega de muito coração aqui. E que vocês tenham captado alguns dos códigos que eu passei aqui para vocês. Tá bom? Amanhã tem uma live com o Nairon. Não sei o assunto ainda que vamos falar, mas com certeza vai ser algum assunto de contribuição para a nossa expansão de consciência, para esse nosso despertar, para esse movimento de realização da nossa vida, de criação de prosperidade, criação de riqueza, ok? É esse o assunto que sempre vai entrar aqui. Bom, meus queridos, então amanhã, sexta-feira, a gente se encontra. Gratidão quem esteve ao vivo, gratidão para você que assistiu na gravação e assistiu até agora, você do Instagram, você do YouTube, muita gratidão. E estou aqui cumprindo o meu grande propósito de vida. Que delícia! Beijos!